vezes nesse primeiro turno. O vice-artilheiro é Rodriguinho, empatado com Daniel com 3. O Bahia criou oportunidades, o Bahia desperdiçou gols, o Bahia chutou 2 bolas no poste, o Bahia teve chances para sair daqui com a qualidade do jogo que jogou, com resultado diferente. Cometeu falhas que não se pode cometer. Os reforços prometidos a Mano não chegaram. Apenas Elias e Anderson Martins foram contratados. O último só estreou no último domingo contra o Santos. Eu sairia daqui de Santos mais preocupado se a gente não tivesse jogado nada. Tivesse feito um péssimo jogo e estaríamos aqui reclamando de outras coisas ou apontando para outros caminhos que não fossem as soluções que temos dentro do elenco. Não quer dizer que nós não estamos procurando os reforços, mas não pode ser qualquer reforço, porque não seria um reforço. Como o próprio nome diz, tem que acrescentar ao grupo que está aí, e é isso que estamos tentando fazer. Rodrigo, vamos falar um pouquinho aí sobre essa situação do Bahia, primeiro na Série A, né? Claro que a gente sabe que o Santos lá na Vila não é um time fácil, o problema é que quando você já vem acumulando resultados ruins, né? E aí você já vai para um jogo desse, fora de casa, sabendo que o adversário é favorito, mostra aí a fragilidade total da campanha do Bahia, né? Uma campanha muito abaixo do que o torcedor esperava que essa equipe pudesse fazer, do que o torcedor imaginava que esse time poderia evoluir depois da chegada do Mano Menezes e que até agora ainda não veio o tão sonhado bom futebol e principalmente os resultados, porque se pelo menos a bola estivesse entrando, nem precisava de jogo bonito, né, Rodrigo? É verdade. Eu concordo com você, Juliana. Se a gente pegar e fizer uma projeção de pontos, qualquer clube faz isso, né? Uma projeção de pontos. Vou conquistar um determinado número de pontos nesse recorte de jogos, nesse recorte de 10 jogos. E você pegar os últimos resultados do Bahia, nós vamos constatar que os 2 resultados que fugiram um pouquinho da curva foram as derrotas para Atlético Goianiense e Sport dentro de casa. Se o Bahia tivesse feito o seu papel de casa contra esses 2 adversários, estaria numa condição melhor na tabela de classificação. Você perder para o Santos na Vila Belmiro não é nenhum demérito. O problema é que o Bahia se colocou em uma situação muito difícil no Campeonato Brasileiro. O jogo de domingo, eu não consigo atribuir ao Mano Menezes nenhum tipo de responsabilidade, pelo menos no jogo específico de domingo contra o Santos. Os erros foram individuais. Eu acho que o Mano precisa ser cobrado. Eu tenho visto também muita gente querendo defender o trabalho do Mano e usando como muleta a ausência de reforços. De forma alguma, pragmaticamente, matematicamente, o aproveitamento do Mano Menezes como técnico do Bahia é muito ruim. Se fosse qualquer outro treinador, estaria sendo questionado. Mas como é o Mano Menezes, um treinador de grife, um treinador de peso, muita gente alivia na análise. Agora, o trabalho do Mano é um trabalho de reorganização. Acho que a equipe até evoluiu, mas os resultados em curto prazo precisam chegar o mais rápido possível. E olha só, o torcedor do Bahia, o torcedor do Vitória que está assistindo a gente, já a gente vai falar do Vitória também, vai lá no meu Instagram, eu, Ju Guimarães, eu quero a sua opinião. Como é que você está aí achando que o seu time está se desenvolvendo nessa temporada? O que você acha que pode mudar? O Mário Pini botou aqui, o Bahia precisa ganhar 2 jogos consecutivos para embalar. A gente sabe, né, Rodrigo, que se vierem resultados assim em sequência, isso motiva, eleva a autoestima do grupo, realmente pode dar uma melhorada, né, e fazer com que esse time consiga dar algo a mais. Por exemplo, no meio da semana, vem Sul-Americana, um jogo que vale classificação, competição internacional. Se consegue ganhar, já dá uma aliviada no ambiente, né? Se consegue a classificação, com certeza melhora o ambiente. Infelizmente, não dá para cravar que o Bahia vai conquistar a classificação pelo momento que o Bahia vive, de instabilidade, de ausência de confiança. Vai enfrentar um adversário que é frágil. Eu não acho que seja uma equipe horrorosa, é uma equipe que tem alguma organização, mas é frágil. O Bahia tem condições de conquistar a classificação e caso a classificação não venha, é mais um argumento para esse momento complicado do Bahia
no Campeonato Brasileiro. Mas, realmente, o jogo de quinta torna-se muito importante para uma recuperação, pelo menos no aspecto emocional do Bahia. O Marcelo Jesus fala que precisa fazer uma limpa nesse elenco. Tem jogadores sem o mínimo de vontade de jogar. Eu tenho questionado muito isso aqui, Rodrigo, não só sobre o Bahia, mas sobre o Vitória também, da questão da entrega em campo. A gente sabe que tem jogador que a qualidade técnica é abaixo e aí não tem jeito, né? Mas pelo menos a vontade, a disposição, em alguns momentos se esperava um pouco mais. A gente vê erros muito bobos de passe, atletas, como a gente fala na gíria, se escondendo do jogo, né, para não se comprometer, algo que realmente falta ali aquele comprometimento, de você falar assim, não, vou me doar um pouco mais aqui. Muitas vezes a gente percebe, especificamente do Bahia, um time indiferente ao jogo, e essa não é a característica do Esporte Clube Bahia. No entanto, Ju, eu acho que muitas vezes, quando a gente faz essas avaliações, nós estamos indo muito para o lado subjetivo da coisa. Eu não acho que um atleta profissional esteja de corpo mole. É o nome do atleta que está ali. Se o Bahia for para a segunda divisão, vai ser ruim para todos esses atletas que têm uma carreira a zelar. Não é bom para ninguém. É muito ruim para o clube, porque o atleta vai seguir a sua vida. É o torcedor que vai sofrer no ano seguinte com uma segunda divisão tão complicada como é. Então, eu, objetivamente, nas minhas análises, eu prefiro analisar realmente a falta de qualidade técnica e, acima de tudo, momento ruim de muitos atletas. Você vê o Gilberto, que é um atleta importante, um atleta goleador, que eu acho que tem um crédito com o torcedor do Bahia, mas não pode desperdiçar o gol que desperdiçou contra o Santos. É um lance que muda completamente a história do jogo. Então, tem jogadores no Bahia rendendo abaixo de um elenco que talvez tenha sido superestimado por todos nós. Olha, só para complementar aqui o que eu falei, quando eu falo dessa questão do comprometimento, não acho que seja corpo mole, não, mas em alguns momentos no futebol, o atleta precisa ali se unir e falar assim, não, a gente pode dar algo a mais, né? Porque, tecnicamente, eu sei que tem alguns jogadores no Bahia que estão muito abaixo. E não só de fase, é porque estão abaixo mesmo na qualidade, que é algo que não vai conseguir recuperar. Mas quando você se compromete em uma dividida, em apostar numa bola, em não desistir da jogada no meio, isso faz muita diferença. E eu tenho sentido essa falta nesses jogos do Bahia. Tem uma mensagem aqui do professor Nilson Damascena. Ele fala, Bahia tem que trazer um centroavante para fazer sombra ao Gilberto. E aí, Rodrigo, aproveitar que o torcedor falou aqui de contratação, é algo que a gente sabe que não é fácil, o tempo está escasso, né? O dinheiro também não está sobrando, quem é bom já está empregado, mas é uma dificuldade imensa. Desde que voltou da parada por causa da pandemia, a gente fala de contratação e não se consegue contratar nesse departamento de futebol do Bahia peças que eu estou falando, gente, para chegar e vestir a camisa. Porque para Bahia e Vitória, para compor elenco agora, não adianta, é melhor não trazer, porque você só vai inchar sua folha. Por exemplo, o Fernandão saiu do Bahia. O Fernandão ganhava um baita de um salário. Você já dá uma enxugada na folha. Com esse dinheiro você não consegue trazer um jogador? Não é possível. E ontem, Ju, teve a informação que foi divulgada pelos colegas da imprensa da situação do Diego Serri, diretor de futebol do Bahia, que estava afastado do clube há cerca de 30 dias, cuidando de um problema de saúde. Aliás, a gente deseja pronta recuperação ao Diego Serri, que ele consiga ficar completamente recuperado. Não nos interessa que tipo de problema de saúde o Diego passou. O importante é que ele esteja bem, com saúde e que possa retomar as suas atividades. O que eu questiono dessa informação, que eu acho que entra muito no que nós estamos falando aqui, Ju, é que o Bahia passou os últimos 30 dias sem o seu chefe do departamento médico, ou chefe do departamento de futebol, que é o Diego Serri. E isso só foi divulgado agora, né? Só foi divulgado agora. O Bahia errou em não divulgar que o seu líder maior no departamento de futebol estava afastado. Claro que isso interferiu no processo de busca por reforços. Evidentemente que isso interferiu. Então, lamento muito a postura
da direção do Bahia, que é um clube que preza pela transparência, não ter sido clara com seu torcedor e com o seu sócio em não divulgar o afastamento do diretor de futebol. Se não fosse o trabalho excelente da imprensa, dos nossos colegas, nós nunca saberíamos, até porque, atualmente, pelo contexto que nós vivemos de pandemia, nós não estamos acompanhando os treinamentos, muitas vezes sequer os jogos. Portanto, fica muito mais difícil fazer esse tipo de apuração. Lamento muito a postura do Bahia. O Fernando Tricolor fala que, Ju, essa campanha não é novidade. Se a gente lembrar aí das finais do Campeonato Baiano, pode ter problemas internos nesse grupo. O Poi Moreno, Ju, é algo que eu acho, não sei se alguém mais concorda. Mano deveria jogar com um time mais avançado, provocando o erro do adversário. O Josafá Macedo diz que falta um líder nesse campo. Sobre a questão do posicionamento do Mano, claro que cada adversário, né, Rodrigo, o treinador estuda de uma forma para saber como ele vai postar o time em campo, mas é aquela coisa, o jogo contra o Melgar me lembrou aquela postura do time que venceu o Atlético Mineiro por causa da incompetência dos atacantes do Atlético Mineiro. Essa postura não combina com a história do Bahia. Um time que joga totalmente atrás, buscando o erro do adversário, e quando o adversário tem qualidade, esqueça, porque vai tomar gol. A sorte do Bahia no Peru é que o Melgar é muito mais ou menoszinho, porque senão poderia ter levado mais gols, porque o que eu vi em campo, Rodrigo, foi um time completamente inerte, que não consegue criar, que não dá um medinho no time que está do outro lado, nem para dar um susto, não consegue. Então, realmente, se o Bahia for ficar jogando dessa forma, aí a gente tem que parar e prestar atenção. É o esquema do Mano ou nenhum jogador tem condição de pegar uma bola no meio de campo, fazer uma tabela, montar uma jogada? Porque o gol que tomou do Peru, do Melgar no Peru, foi gol de baba, aquela tabelinha mais velha do que tudo. Mais uma vez, aquela falha de posicionamento, a desatenção que a gente vê em todos os jogos. Você está coberta de razão, Juliana. O primeiro tempo contra o Atlético e o primeiro tempo contra o Melgar foram primeiros tempos horrorosos. Bahia não jogou absolutamente nada. E segundo o próprio treinador do Bahia, foi uma estratégia. Sendo que no jogo contra o Atlético, ele foi exaltado porque a estratégia deu certo, muito por conta da incompetência do Atlético, que teve a oportunidade no primeiro tempo de fazer 3. Contra o Melgar, o primeiro tempo muito ruim, um segundo tempo onde o Bahia até fez um jogo melhor, mas eu acho que esse tipo de estratégia você coloca muito em risco o seu jogo, principalmente a depender da qualidade do adversário. Foi diferente contra o Santos. Contra o Santos, eu vi uma equipe mais solta, uma equipe que buscou jogar, uma equipe que não se acovardou, que não adotou uma postura de apenas se defender e jogar a bola, devolver a bola ao adversário, criou situações. Então, contra o Santos, o Bahia foi uma equipe melhor postada. O que falta ao Bahia é o equilíbrio. É uma equipe que até tem um número de gols interessante no campeonato. Eu não posso dizer que o ataque do Bahia não produz, apesar de perder muitos gols, mas a defesa continua sendo vazada. E a defesa continua sendo vazada por 2 motivos. Erro de posicionamento em algumas situações e principalmente por erros individuais, como foi o caso dos 3 gols do Santos no último domingo. Olha só, Rodrigo, o Mano foi questionado sobre a ausência do Ramires nas últimas escalações. Vamos ouvir o que ele disse. Porque a equipe passou a jogar de uma forma que ou eu coloco o Ramires de volante ou eu coloco de terceiro de meio campo. Como o Danielzinho é o meia que tem apresentado, em termos de criação, aquilo que se aproxima mais do que queremos, quando queremos uma equipe mais ofensiva, então ele é o mais adequado para fazer essa função. Vamos trabalhar para que tenhamos um aproveitamento melhor. Não se trata de poupar para a frente, se trata de colocar os que estão melhores para render bem. Foi isso que a gente fez. Tirou aqueles que não poderiam ou que estariam um pouco mais desgastados e colocamos jogadores que renderam bem. Achei que Anderson Martins fez uma boa estreia, Nino naturalmente substituiu Hernando. Ronaldo fez um jogo muito bom, muito consistente. Elber fez um ótimo jogo jogando pelo lado. Então,
Pecim já fez jogos anteriores também, né, diante do Atlético, iniciando como titular. Então, temos jogadores de qualidade para poder fazer isso. Alguém até pediu que eu deveria ter repetido a equipe que jogou no segundo tempo contra o Atlético lá na Sul-Americana. Então, parte desses jogadores estavam entrando em campo aqui diante do Santos, e não foi por isso, na minha opinião, que deixamos de fazer o resultado. Do Willis fala aqui sobre Bahia, diga uma coisa, se botar Guardiola, Copa e Zidane para treinar esse elenco do Bahia que está aí, não vai ganhar nada. E o torcedor está achando que o problema é elenco, e ele está certo, né? O torcedor tá certo, claro, eu não estou aqui tirando o fato do elenco do Bahia ser limitado, tem problemas. Aliás, com exceção do elenco do Flamengo, todo mundo e todo torcedor de cada clube no futebol brasileiro vai ter os seus questionamentos com relação a uma peça ou outra. O que eu entendo também, Juliano, é que, independente da questão do elenco, nós não podemos tirar a responsabilidade do treinador. Eu não estou aqui defendendo a demissão do Mano Menezes, não. Mas eu vejo também no Campeonato Brasileiro da Série A algumas equipes que, na minha visão, não têm um grande elenco e fazem um bom Campeonato Brasileiro por uma questão de trabalho. Vou citar aqui rapidamente Fortaleza e Fluminense. Fortaleza e Fluminense não têm grandes times, não têm grandes elencos, estão organizados. O que é isso? Trabalho, organização. É um treinador que consegue extrair o máximo desses atletas. E um treinador como o Mano Menezes, quando o Bahia contrata, busca também que o Mano consiga extrair desses atletas alguma coisa a mais. É claro que pode se esbarrar nas limitações técnicas. Por exemplo, o Bahia tem muitas limitações nas duas laterais. O Capixaba fez um péssimo jogo, mais uma vez. Os dois extremos do Bahia, os jogadores que atuam de lado, observe, Juliana, o Mano Menezes a todo instante ele tem alterado, ele começou contra o Melgar com Rossi e com Cleison, os dois não jogaram absolutamente nada. Já contra o Santos ele mudou novamente e nenhum desses atletas consegue dar resposta. Então, eu acho que é um meio termo. O treinador tem responsabilidade, tem que buscar soluções dentro do seu elenco e também tem a questão da limitação técnica e a necessidade de reforços. E aí eu concordo com você mais uma vez. Não pode sair contratando de forma adoidada. Eu acho que o Bahia tem que contratar de forma pontual e acertar. É isso aí, Rodrigo. Fica aí que já você volta. É aquela coisa, né, gente? O treinador tem sua parcela, tem. Mas o Roger saiu, o Mano saiu, o time não consegue jogar ainda. E da forma com que está jogando em alguns setores, o torcedor está certíssimo. Nem baba, né? Vou para o intervalo e volto já já.